E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo do nosso curso de Python. Dessa vez nós vamos falar sobre strings em Python, como que a gente manipula elas, o que que a gente pode fazer com elas, né, o que que a gente tem de função. Esse vídeo é muito importante porque se você não souber manipular strings, fica difícil, né? Porque em todo programa você vai usar essa habilidade. Então fica ligado aqui e não perde nada, porque até o final tem conteúdo relevante para você. Já não esquece de aproveitar que está no comecinho, já deixa seu like aí. Já se inscreve e já deixa um comentário aí elogiando, ou se você tiver alguma crítica, pode deixar também, que a gente lê todos os comentários e a gente usa essas críticas para poder ir melhorando os vídeos para vocês. Então vamos lá, o que é uma string em Python, né? Uma string ela é uma sequência de caracteres, né? Então eu posso chamar aqui, por exemplo, um dado de, sei lá, nome, ou na verdade vamos chamar de texto, né? Porque ele vai ser um pouco maior. Eu posso definir aqui um texto qualquer, por exemplo, Olá Mundo. Nesse primeiro ponto, o que a gente pode fazer com uma string, né? Como você pode ver, ela é uma sequência de vários caracteres. Então, o Python entende ela, entre aspas, como se fosse um array, ou como se fosse uma lista. Então, a primeira coisa interessante que eu posso fazer aqui é, por exemplo, dar um print. E aí eu vou dar um print em texto, só que diferente dessa sugestão aqui da IA que eu estou usando aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente falou na aula lá de arrays, e de listas, né? No Python a gente chama de listas, que eu quero pegar um pedaço só dessa sprint. Então eu posso fazer o quê? Por exemplo, eu posso pegar do 0 até o 3. É o 3, né? Então aqui eu vou pegar do 0, aí a gente vai contar igual em lista, né? Então 0 é o O aqui, 1 é o L, depois o 2 o A e o 3 é um espaço. Então a gente pode pegar esse pedaço e se eu printar isso aqui, então vamos lá, vamos entrar na nossa aula, que é a aula 8 agora. Se você perdeu as aulas anteriores, é só ir lá no canal e procurar pela playlist de Python do zero, que você vai conseguir ver todas as aulas. Então a gente vai chamar aqui um Python app.py e a gente vai ver, ó, que a gente separou lá, tem um espaço aqui no terminal não dá para ver muito bem esse espaço, mas tem um espaço ali. Se esse espaço fosse no início, assim, ó, a gente ia também fazer, ó lá, tá vendo? A gente cortou um caractere ali porque a gente pegou o espaço aqui. Então, essa é uma das opções de string, né? Então a gente consegue manipular ela como se ela fosse uma lista. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, eu quero pegar o último caractere dessa string, né? Então eu consigo fazer igualzinho numa lista, botar o -1 ali, ele vai pegar aquele O do final ali, ó lá, tá vendo? Então essa é uma das funções. Uma outra função interessante é o seguinte, vocês vão ver que se... Deixa eu voltar aqui para a gente ficar como exemplo, para quem for ler esse código lá depois, ou usar como referência para estudos lá no GitHub, né? A gente está fazendo, embaixo aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para o nosso GitHub lá, onde tem todas essas aulas estão lá documentadas para você poder usar como exemplo aí nos seus estudos. Deixa eu só voltar esse exemplo aqui. Opa, tirar esse 0 daqui, vou comentar isso aqui para a gente poder manter e vamos dar um outro print. E aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu quero simplesmente printar esse texto, eu vou adicionar uns espaços aleatórios aqui no início e no fim, e vocês vão ver que quando eu printar esse texto lá, no fim fica difícil de ver os espaços porque é no terminal, então aqui se eu for selecionando, não é bem o espaço, né? Mas aqui no início a gente consegue ver bem que tem dois espaços, tá vendo? E aí pode ser que você acaba recebendo um texto de um usuário, por exemplo, né? Você tem um campo de texto livre ou input text lá na web, lá na sua página, no seu front, né? E aí você recebeu isso através de uma API e você quer limpar isso. Então uma das funções que a gente tem aqui, por exemplo, é o strip. Então a gente tem um strip ali. O strip ele faz o que, basicamente? Ele vai limpar esse texto. Então ele vai pegar espaços no início e no fim e vai retirar esses espaços. Então se eu tentar dar um print de novo, ó, vocês vão ver que já não tem mais aqueles espaços no início. Então essa é uma das funções importantes aí que a gente tem com o texto. É bom você saber, além da manipulação ali como se ele fosse uma lista, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu copiar essa linha aqui. Para quem se perguntar como é que eu comento uma linha ou um bloco inteiro, foi um comentário em um vídeo passado, é só apertar Ctrl barra, você seleciona o que você quer, Ctrl barra, ele vai descomentar, se você apertar de novo, ele comenta. Então aqui a gente usou o strip, legal, ele vai tirar espaços, né? Mas vamos dizer que eu quero trocar um pedaço dessa variável, né? Então ele está dizendo olá mundo, eu quero dizer oi mundo. Então eu posso usar um replace, né? Então tem um replace ali, o replace ele vai receber dois atributos ali. Se eu quiser, eu tenho aquela documentação que a gente falou em aulas passadas, a gente pode parar o mouse em cima, a gente vai ver old, new, né? Então qual o texto antigo que eu quero
achar e retirar, e qual que é o novo texto que vai entrar ali. Tem um count aqui, se você quiser entender um pouco mais, você pode vir aqui e ler a documentação. Inclusive aqui eles colocaram um link, tá vendo, para o GitHub, onde tem mais exemplo. Então aqui é uma documentação bem bacana. Nesse caso eu quero trocar o olá por um oi. Então se eu fizer isso aqui agora, o que ele vai printar? Ele vai printar um oi mundo, tá vendo? Então eu consegui trocar várias coisas dentro da string de uma forma bem rápida. Inclusive, se eu tivesse mais olás aqui dentro dessa string, ela iria ir trocando, né? Então esse replace aqui, ele iria trocar esses múltiplos olás aí por oi. Então é bem bacana isso aqui. Você depois faz alguns testes, você vai ver que ele é bem útil no dia a dia. Fora isso aqui, o que a gente pode mais fazer com uma string, né? A gente pode simplesmente aqui, ó, se você tiver dúvidas do que você pode fazer com uma string, você pode dar o ponto aqui e deixar o VS Code completar para você. Então você vai ver, por exemplo, o strip que a gente usou. Tem um count aqui, ó, que é interessante também. Tem várias funções, você pode ir selecionando elas. Tem o find para você achar caracteres dentro da string e assim por diante. No caso do find, diferente do replace, ele não vai trocar e ele vai te retornar o index disso, né? Mas enfim. Uma que a gente pode usar aqui é o lower, por exemplo. Se eu quiser, aqui nesse caso, tá vendo que o OR tá maiúsculo? Vamos dizer que eu quero que essa string seja totalmente em minúsculas, né? Então eu posso colocar um lower aqui, abre e fecha parênteses, porque ele é uma função, obviamente. Então, se eu printar, ele me dá um olá mundo com tudo minúsculo, assim como eu tenho o upper também, né? Então se eu colocar aqui upper, ó, tá vendo que ele já autocompleta, e aqui eu consigo fazer tudo assim. Uma outra função interessante que a gente tem aqui é o title, né? Nesse caso aqui, eu não sei se ele vai ser muito útil, porque a gente já está mais ou menos numa maneira aqui de um title, né? Mas vamos testar. Olha lá. Ah, ele foi útil sim, porque a próxima letra aqui ela era minúscula, né? Então o que o title faz, né? Ela deixa a sua string em formato de título. Então, por exemplo, aqui eu já tinha o O maiúsculo, mas o M de mundo ele não estava maiúsculo. E num título, geralmente você tem as primeiras letras de cada palavra como maiúsculas, né? Então, nesse caso, ele já trocou para mim. Imagina que você tem uma frase gigantesca, né? E você quer deixar isso no formato title porque sua aplicação pede isso em algum lugar. Você simplesmente daria um ponto title aqui e essa mudança aconteceria, tá vendo? Obviamente, isso aqui não está sendo salvo. Então, se eu tentar printar a string separada aqui, ó, sem colocar nada, ela vai estar no formato antigo, porque aqui ele está te retornando, tá vendo? Ó, aqui está com o mundo minúsculo, aqui maiúsculo. Então, ele está te retornando, nesse caso aqui do title, a uma string nova com o M maiúsculo. Ele não está modificando a string antiga. Se você quiser, você pode simplesmente salvar ela de novo, né? Então, você fazer uma atribuição nova aqui, ó. Então, ponto texto igual a texto ponto title. Então, dessa forma aqui, sim. Agora, os dois vão estar iguais, porque eu estou modificando a variável antiga para salvar o texto novo. Mas não é o nosso caso aqui. A gente só está manipulando strings, então vamos deixar da forma que estava. Eu vou comentar isso aqui como exemplo. E a gente pode pegar aqui e ver mais o que a gente tem de possibilidades. Então, uma outra coisa bem interessante que você tem com strings é, por exemplo, você poder formatar ela, né? Então, vamos deixar aquela string ali de lado por enquanto. Vamos colocar um texto aqui qualquer. Perfeito. Isso aqui é uma string, né? Você pode ver. E aí, vamos dizer que eu queira que no meu programa, quando eu for printar isso aqui, tem algum desses pontos aqui, alguma coisa dentro do texto, ela seja dinâmica. Então, toda vez que eu for printar, por exemplo, o nome de um usuário, então eu vou printar uma mensagem para o usuário, eu quero que ela tenha lá, olá, fulano de tal. E esse fulano de tal vai ser o nome dessa pessoa. Então, o que eu posso fazer para que isso aconteça, né? Eu tenho os métodos de formatar string dinamicamente no Python. O primeiro, que é mais antigo, mas ainda é muito usado, eu particularmente gosto, porque ele fica bem simples de ver, é você criar uma f-string, né, que é o nome. Então, como é que funciona? Bem simples. Basicamente, você tem a sua string aqui entre aspas, você coloca um fzinho na frente, o Python vai identificar ela como uma f-string, que é uma string dinâmica. É para que você deixe algo dinâmico aqui dentro, basicamente o que você vai ter que fazer é envolver um nome entre chaves, né? Então, esse nome entre chaves aqui, o que tiver aqui dentro, ele vai encarar como uma variável e na hora que ele printar essa string para você, ele vai substituir pelo valor dessa variável. Então, se eu tentar colocar o nosso texto ali de cima aqui, ó, né, tá vendo que ele parou de dar erro, porque agora ele está no formato que era esperado. E se eu printar isso aqui, você vai ver que está lá, ó, texto aleatório, olá mundo, qualquer. Temos espaços ali, agora dá para ver bem que tem bastante espaço aqui, né? Então, se a gente voltar naquele nosso caso e der o strip aqui, opa, estou usando errado, então se a gente der um strip, a gente vai ver que esses espaços vão voltar ao normal lá e só manteve o espaço que já tinha aqui, ó, tá vendo? Uma outra forma de eu fazer essa
essa manipulação aqui de string para que ela fique aleatória, ao invés de eu usar o fstring, eu posso tirar esse f daqui, eu vou manter as chaves aqui, porque eu quero realmente que alguma coisa entre nesse texto, nesse ponto. Só que aqui eu vou usar um método que é mais novo no Python, né? Ele se chama format. Olha lá. Então, format, esse format ele vai receber as variáveis que eu quero que printe ali. Então, se eu tiver múltiplas variáveis, não tem problema. Eu posso printar aqui, por exemplo, uma, e aqui eu ter duas, eu ter a segunda. Ele vai reclamar por quê? Porque eu só estou informando uma por format. Então, os atributos que ele recebe aqui são dinâmicos dependendo da quantidade de itens que você vai passar aqui dentro da sua... que você espera, né? Ser modificado dentro da sua string. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou esperando 2, então tem que passar 2. Então, eu vou colocar aqui ó, um texto do jeito que a gente conhece antigo, né? E o outro já com o strip ali. Eu acabei tirando o parênteses daqui também. Perfeito. Então, um texto vai vir com aqueles espaços todos lá de cima, o outro eu vou tirar esses espaços. Então, vamos printar isso aqui. Olha lá. Você vê que deu certinho, né? Esse aqui está com os espaços grandões, esse aqui está só com um espacinho aqui. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, eu posso usar qualquer um dos métodos aqui, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, o upper, né? Então, eu quero que esse aqui tenha os espaços, mas que ele esteja todo em maiúsculas, né? Então, vamos printar novamente. E aí você vai ver que deu certinho. E eu posso, inclusive, aplicar mais de uma função ao mesmo tempo. Então, eu posso, por exemplo, dar um strip para poder tirar os espaços e, na sequência, fazer o upper. Então, isso aqui eu faria um encadeamento aqui de chamadas de função. Isso também funciona para strings, né? Então, olha lá, ele retirou os espaços e passou para maiúscula sem problema nenhum, tá? Então, aqui é mais uma forma de você tanto usar as funções aqui que a gente mostrou mais cedo, quanto você formatar suas strings. Um fato interessante desse format aqui é que, por exemplo, eu posso ter uma string que eu vou salvar ela em algum lugar, então, por exemplo, num arquivo de configuração, né? Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Então, vamos dizer que eu tenho um arquivo de configuração lá em algum lugar do meu código, né? Na pasta config, seja onde for, e eu vou ter aqui, por exemplo, config, e aí dentro dessa config eu vou ter uma string, que é, sei lá, uma URL do banco, né? Então, eu vou ter aqui banco, sei lá, Postgres, né? Vamos colocar assim, ó, Postgres, dois pontos, blá, 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 né? E aí eu não sei qual que... Vamos tirar isso aqui que ele me sugeriu, que eu não quero. E eu não sei qual é o que é o usuário para esse banco. Eu não sei qual que é o localhost, eu não sei qual que é a porta. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar dessa forma, certo? Aqui, ó. Eu vou substituir tudo por abre e fecha chaves. E dessa forma ele vai ficar salvo lá. Quando eu for usar essa string, eu posso simplesmente usar um format nela. Então, se eu tentar printá-la da forma que ela está aqui, ó, vamos printar ela sem fazer nada com ela. Então, eu vou só printar aqui config. Vamos ver como é que ela fica ali. Então, se eu printar config, você vai ver que é um texto normal, tá vendo? Não tem nada demais aqui, é simplesmente um texto. Mas, se eu quiser em algum momento usar isso aqui como template, digamos, né, e trocar essas informações, então eu posso dar um format aqui depois, né, em outro momento, e trocar as informações. Ó. Então eu vou passar para o primeiro, aqui está em ordem, né? Então para o primeiro ali eu passo 1, 2, 3. Para o segundo aqui eu vou passar localhost. Para o terceiro, que é a porta, eu vou passar 5432. E se eu printar isso aqui agora, deixa eu só salvar aqui, que não tinha salvo. Ó, vocês vão ver que eles vão trocar. Então dessa forma aqui eu consigo fazer com que o meu código lá na config ou no banco, em qualquer lugar que eu precise salvar um template, que eu vou modificar depois, dinamicamente, eu salvo dessa forma e depois uso o format para printar da forma que eu quero, ou para mostrar para o usuário, ou para enviar isso para uma requisição, enfim. Então deixa o trabalho das strings bem mais dinâmico, né? Bem mais tranquilo de se fazer também. Tá? Eu vou comentar isso aqui, essa daqui também. E o que a gente vai fazer agora? Tem uma outra função bem interessante, que pode ser que você use no futuro, provavelmente você vai usar e bastante na realidade, que é o split, né? Então o que é o split? Vamos dizer que você tem uma string muito grande e você quer quebrar ela em partes, né? Então pode ser para você diminuir essa string, pode ser para você usar pedaços, realmente localizar pedaços e quebrar eles, né? E usar partes dela. Vamos fazer um teste simples aqui. Então vou colocar um print aqui e a gente vai fazer... Primeiro a gente vai printar a nossa string antiga, só para a gente ver que está dando tudo certo. Olha lá, ela está normal. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero quebrar ela por espaço. Então eu quero que onde tem um espaço, eu consiga dividir essa string, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um split e eu vou dizer que eu quero o espaço. Então, aqui o split, o que eu faço?
o parâmetro dele, eu consigo, entre aspas, passar qual caractere dessa string que eu quero que ele localize e separe essa string a partir desse caractere. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um espaço e eu vou printar para ver o que acontece. Vocês vão ver que ele criou uma lista para mim, né? Então, ele pegou essa string, quebrou ela em pedaços, colocou em formato de lista e me devolveu. Então, aqui, ó, vocês podem ver que como tem texto, ó, aliás, não é texto, né? Mas tem espaços, que é encarado como texto aqui, ó, em vários pedaços, né? Não tem só no meio aqui entre a separação das palavras. O Python vai entender isso aqui como algo que eu quero também quebrar e vai quebrar, tá vendo? Aí, infelizmente, não tem nada de um lado e do outro desses espaços, então ele vai salvar basicamente nada aqui, né? Mas ele pegou o que eu queria. Se eu tivesse uma string aqui que não tem esses espaços na frente e atrás, ele faria isso melhor. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que é uma string que você está recebendo de um usuário. Então, você não tem como controlar se ele vai colocar um espaço na frente ou no final. Então, você pode simplesmente fazer aquele método que a gente fez aqui, ó. Você pode copiar, vamos copiar esse strip daqui. Vamos fazer primeiro um strip, porque ele vai tirar os espaços, e depois eu faço um split, que aí eu tenho certeza que o espaço que ficar não vai comprometer o meu resultado. Então vamos executar de novo. Olha lá, agora deu certinho. Ele pegou as duas palavras separadas numa lista, tá? Bom, as strings têm muito mais possibilidades, pessoal. Se vocês vierem aqui e derem, como eu falei, né, um texto, ponto, vocês vão ver que tem uma infinidade aqui, ó, de coisas que você consegue fazer com strings, né? E se eu fosse fazer um vídeo mostrando isso aqui tudo, a gente teria um vídeo muito longo. Então eu peguei aqui e escolhi os principais métodos que a gente usa, as principais formas de manipular string, tá? E mostrei para vocês. Uma última que eu vou mostrar aqui é basicamente uma soma de strings, né? Então eu posso ter aqui o texto, eu posso ter aqui o texto 2, né? E eu não vou botar o Lamundo, eu vou botar... e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai... eu quero concatenar essas strings, né? Como é que eu concateno de forma super fácil? Eu poderia usar o format para isso, poderia, e fazer igual aqui, e a variável que eu vou passar para concatenar, que foi basicamente o que a gente fez aqui, né? A variável que eu vou passar para concatenar seria a segunda string, ou eu posso simplesmente, o Python nos permite fazer isso, fazer texto mais texto 2, né? Então, se eu printar isso aqui, vocês vão ver lá que ele concatenou certinho. Aqui, obviamente, tinha os espaços ali, eu posso aplicar a mesma regra do de cima, né? Se eu quiser, eu posso tirar os espaços extras e fazer assim, ó. Olá, mundo, foi para você, e deu certinho, tá vendo? Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar mais um texto aqui, e não está em formato de... não está em variável, né? Eu posso colocar mais um mais aqui, abrir aspas, digitar o meu texto aqui, e pronto, esse texto também vai ser concatenado. E olha lá, está concatenado. Então, essa foi mais uma manipulação de string que você pode fazer. Existem inúmeras. Essas daqui são apenas as principais. Eu tenho certeza que você entendendo isso aqui, o seu código vai ficar bem melhor. Você vai conseguir fazer bastante coisa de maneira mais profissional, digamos assim, né? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, deixa aqui o seu like. Deixa também o seu comentário, independente se você gostou ou não. Se você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar, tem algum outro assunto que você quer ver. Lembrando que isso aqui é um curso, é um mini curso, na verdade, de Python. Então vão ter outras aulas aí, a gente vai abordar novos assuntos, né? Então a gente vai passar por programação OO, a gente vai passar por consumo de API. Então vão ter vários tópicos interessantes. Fica ligado na playlist, já se inscreve no canal, compartilha para os seus colegas aí que estiverem aprendendo Python também. E até a próxima, pessoal.